como bem sabemos, existem animes de tudo que é tipo, sejam bons ou ruins, interessantes ou esquisitos, e assim adiante. E nessas de animes aleatórios que eu fui assistindo, simplesmente cheguei em um de um ex-membro da Yakuza, mas que decidiu desistir da vida e virar dono de casa. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre Goku Shufudo, seus lados positivos e negativos e coisas do tipo. Então, antes de mais nada, eu peço que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal. Sem mais enrolação, vamos logo com esse vídeo. E aí, clã, tudo suave? Eu sei que Goku Shufudo é até que bem conhecido e tem suas críticas, mas também tem seus elogios. E eu queria falar sobre um pouco o anime, né? Vocês falam que eu só faço sobre animes esquisitos e coisas do tipo, falando mal de personagens. Então cá estamos nós com o que eu vou falar bem. Goku Shufudo é um daqueles tipos de animes que tem vários capítulos dentro de um episódio só, então não tem aquela coisa de ficar preso em uma sequência. Em cada capítulo uma coisa diferente acontece, e isso de forma cômica. Então, uma hora ele tá em casa tentando fazer um bolinho perfeito e outra hora ele tá em uma praia, numa competição com outras pessoas suspeitas. Antes de mais nada, acho importante fazer um resumo sobre o anime, já que é bem possível que tenha gente que ainda não assistiu e entrou nesse vídeo porque ficou curioso sobre a premissa da história, né? O Tatsu, que é o protagonista, era um membro da Yakuza, que, para quem não sabe, é uma organização criminosa que age no Japão há muito tempo, tá? Tá com muito tempo que a Yakuza tá lá no Japão. Enquanto ele está nesse grupo, fica muito popular e ganha o apelido de Imortal. O título do anime ganha esse nome, né? Tatsu, o Imortal. A vida dele dentro da Yakuza ganha um fim quando ele conhece a Miko e acaba casando com ela. Por conta disso, ele decide deixar de ser um gangster e vira dono de casa para apoiar a carreira profissional da esposa. Então é aquilo. Ela sai pra trabalhar e ele fica em casa com a vida de esposo troféu dele. Revolucionário, tá? E ele se arrisca também nas queimas de estoque, que são muito concorridas no Japão. Então, durante o anime, vemos o Tatsu durante sua rotina diária como dono de casa. Inicialmente, quando eu fui assistir, há alguns anos atrás, eu comecei com a expectativa que ele seria muito ruim nos trabalhos domésticos e seria ele tentando aprender esse tipo de atividade, já que ele era um ex-membro da Yakuza, então a gente pensa que eles só matam e fazem esse tipo de coisa, né? Que eles não vão saber fazer coisas básicas do dia a dia, como cozinhar e coisas do tipo. E o que não é o caso, né? Ele é simplesmente bom em tudo que se propõe. Ele cozinha bem, limpa bem, ajuda a vizinhança, e isso fez com que a obra fosse muito melhor do que eu tava esperando, já que quebrou aquela expectativa que eu tava tendo antes de assistir. Eu particularmente gosto de ser pega de surpresa nesse aspecto. Só não gostei quando foi com o filme Eu Quero Comer o Seu Pâncreas. Fiquei traumatizada com aquele final, tá? De verdade. Porque a gente sabia que ela ia morrer, né? No começo do filme ele já fala, essa história de como eu morri, não sei o quê, e no final ela não morre por causa da doença que ela tinha. O anime tem 2 temporadas ao todo, mas tem apenas 10 episódios, e além de ter só 5 episódios cada temporada, eles têm a duração em média de 20 minutinhos, o que faz com que ele seja um anime muito pequeno, né? Ele é das categorias adulto cast, comédia e gag humor, mas também podemos acrescentar um pouco de slice of life, já que se enquadra bastante nessa categoria também, já que é o dia a dia do Tatsu, né? Eu acho que dá pra notar que o maior foco é o lado cômico, certo? Como o Tatsu é um ex-membro da Yakuza, a forma dele agir é de uma pessoa que era da Yakuza. O vocabulário dele não é de uma pessoa comum, ele tem a forma dele de falar as coisas que dá a entender que são apetrechos que não deviam ser, sabe? Então, meio que ele sempre deixa entender que tá fazendo um crime ou coisa do tipo, mas no final ele só tá querendo comprar uma melancia, por exemplo. Tem um capítulo que ele vai fazer uma receita e quer comprar farinha, então ele vai lá, todo o caminho dele até o mercado é muito suspeito, sabe? Que nem que ele tá tramando alguma coisa ruim e ele tá lá acompanhado, e lança quando ele vê, né? Que tem aquele pó do branco importado dos bons. Se vocês escutassem isso, vocês iam achar que ele tá falando de quê? De farinha de trigo ou de alguma coisa que a pessoa cheira? Eu acho que ia ser a coisa que a pessoa cheira, né? Na maioria das vezes, esses diálogos que ele tem acabam dando um problemão pra ele, já que ele é mal interpretado. E isso que traz a comédia do anime. Inclusive, acontece dele ser parado várias vezes pela polícia, já que ele tem skin de criminoso, e no Japão eles têm muito disso, de achar que todo mundo que tem tatuagem possa ser de uma organização criminosa, já que antigamente era assim. Hoje em dia esse preconceito com tatuagem tá passando, mas eles ainda têm muito esse receio, não só no Japão, mas na Coreia tem muito disso. Eu não sei se na China é assim também, mas eles lá não gostam que as pessoas tenham tatuagens. Fora que ele é bastante conhecido pelas autoridades e por outros membros da Yakuza, entre outras gangues, então ele passa a maior parte do tempo de casa fazendo seus afazeres pra não ser reconhecido na rua, por exemplo. Até mesmo teve uma vez que ele tava de bicicleta e 2 policiais pararam ele, e aí eles perguntam com o que ele trabalha, e ele fala que é dono de casa em tempo integral. No final das contas, eles reconhecem ele como Tatsu Imortal. Também tem coisas como ele competindo por likes no Instagram contra o seu maior rival,
medieval, ele participando de aulas de yoga e culinária com as senhoras donas de casa, ou ele sendo completamente exagerado ajudando uma criança na atividade de casa, já que ele se empenha demais no que ele faz, ele exagera um pouquinho. Tipo, a criança pediu pra ele ajudar a fazer um porta-canetas e ele foi lá e fez um estante no quarto deles pra colocar tudo, organizar o quarto, e no cantinho tinha o canto pra colocar as canetas. E eu sou suspeita a falar de Goku Shufudo porque eu gosto muito da ideia que foi usada no anime, mas como nem tudo são flores, claro que, assim como todos os animes, ele tem seus probleminhas, né? O principal deles é a animação, é algo que assombra muitos animes, não é mesmo? Basicamente, Goku Shufudo recebeu bastante críticas por conta da animação parada. O anime, em algumas cenas, exige mais movimentos na animação, o que simplesmente não aconteceu. Então a animação ser muito estática incomodou muita gente. Eu ouvi muita gente falando mal da animação no tempo que tava saindo. Eu não liguei tanto porque eu tava mais assistindo pelo lado cômico mesmo, né? E claro que tem outros aspectos que conseguem suprir um pouco isso da animação ser mais parada. Mas convenhamos que se tivesse uma animação melhor, o anime com toda certeza teria se saído muito bem e provavelmente teria mais destaque hoje em dia, né? Sempre vai ter gente que vai defender. Convenhamos que a animação é realmente muito parada, então não tem como defender muito a animação de Goku Shufudo. Eu já vi gente falando que gosta assim porque parece que tá lendo um mangá colorido. Mas se as pessoas quisessem ler o mangá, era só ler o mangá, saca? Quando você vai assistir uma animação, o mínimo que você espera é uma animação pelo menos decente, né? Que tenha um pouquinho de movimentos e tal. Eu também já vi gente falando que a intenção era ser essa mesmo, de parecer uma coloring, e que a estética do anime é essa. Então tem essa briga, né? Entre a galera que não gostou nem um pouco da animação e com a galera que gostou da forma como foi criado. Também falam que deixa mais cômico, né? A animação ser bem travadona. Eu ri pra caramba assistindo, então não sei se possa ser meu humor que tá quebrado, ou talvez eu só não seja muito exigente com comédia e com outras coisas. Então eu não reclamo muito, mas eu também acho que poderia ter sido melhor, sabe, a animação. Uma coisa que acabou me incomodando um pouco é o desenvolvimento dos personagens ao decorrer da história. No caso, o não desenvolvimento dos personagens, que simplesmente não tem desenvolvimento entre eles, né? Além do Tatsu, temos dois personagens que aparecem com uma certa frequência, que é a Miko, a esposa do Tatsu, e o Masa, que é um aprendiz / amigo do Tatsu da época do Yakuza, né? Como eles são personagens que estão durante o cotidiano do nosso protagonista, seria legal se eles tivessem mais destaque. Só temos pequenas cenas deles durante o anime, e seria muito interessante ter um pouco mais da história, porque eu achei a Miko uma personagem interessante, e se ela tivesse mais destaque seria muito legal. Tipo, mostrar pelo menos em um episódio a rotina dela, ou então mostrar um pouco mais do Masa, né? Que ele também é um personagem muito engraçado, ele sempre tá interagindo com o Tatsu, sabe? Apesar de que ele tem mais desenvolvimento, ele aparece mais na história do que a Miko, né? Apesar de que o anime é tão pequeno que não faz tanta falta assim esse desenvolvimento, até porque o foco principal é a vida cotidiana do Tatsu e a comédia. Eu particularmente gosto muito do anime, como eu falei, e eu resolvi vir recomendar aqui pra vocês. Apesar de ter esses pontos negativos que as pessoas falam da animação e os personagens não ter tanto tempo de tela assim, eu acho que vale a pena. É aqueles animes de quando você tá sem nada pra assistir, ou então quando tá sem tempo, mas quer assistir alguma coisa pra dar uma distraída, até porque só de trabalho não vive o homem, né? É isso, não tem muito o que falar, já que é um anime muito curtinho, mas fica aí a recomendação pra quebrar aquele mito que eu só falo mal dos animes, ou então só faço vídeos sobre animes esquisitos, né? Obrigada a quem assistiu e até a próxima sexta. Falou!